Hoje a grande entrevista é com o presidente do Petro, Tomás Faria, cerca de uma semana depois de ter apresentado então a sua candidatura a mais um mandato. Presidente Tomás Faria, muito obrigado. Eu começava exatamente por aí, ou seja, nós há 4 anos fizemos uma entrevista, tinha acabado de ganhar as eleições e havia uma série de objetivos, já vamos olhar para cada um deles, mas uma coisa que me parece indiscutível é que o Petro deu um salto em termos daquilo que, enfim, daquilo que é a sua posição no desporto nacional e também em termos internacionais. Este é um trabalho só do Petro ou foram os adversários que ficaram mais fracos? Em princípio, foi um trabalho muito do Petro, né? Porque acredito que, principalmente na arena internacional, os adversários não desinvestiram, por isso eles continuaram a investir. Mas o que acontece é que o que eu sinto, o que eu pude sentir é que há alguma instabilidade em alguns clubes, principalmente na área diretiva. E esse é o mal, às vezes, que tem o desporto. Que as alterações, as alternâncias no poder, muitas das vezes afetam os clubes. Nós tivemos a ver agora o caso do IDAC, que não passou da fase de grupos, porque o seu presidente está detido por razões ligadas, acho que é ao tráfico ou qualquer coisa, não é? Por isso, nós é que temos estado a crescer, nós é que temos estado, portanto, a trabalhar no sentido de nos aproximarmos dos melhores. Por isso, aquilo que estamos a fazer visa mesmo aproximar-nos aos melhores e, felizmente, as coisas estão a correr bem, porque, se virem bem, nós hoje conseguimos jogar muito facilmente com as equipas do norte da África, porque dentro da nossa ideia de jogo, para acelerar o processo, tivemos que trazer para aqui atletas que com facilidade, portanto, entendem a ideia de jogo, mas também taticamente são melhores. Ou seja, o que acontece é que os atletas do nosso continente são bons tecnicamente, são muito bem dotados, às vezes até fisicamente, mas temos um problema que é o tático. E então nós mudamos um pouco a estratégia. Por isso, os nossos meninos têm estado a ir para fora, para ganhar, portanto, aquela experiência portanto, com tática, mas, entretanto, passamos a trazer experientes, muitos angolanos e não só, mas a maior parte são angolanos, que têm uma cultura tática que a gente sabe que nos permite enfrentar com facilidade os nossos maiores adversários, que são os do Norte da África. Porque eu lembro-me que uma das suas declarações logo no início é que colocar o Petro nos 5 primeiros africanos. Na altura houve algumas vozes que torceram o nariz e não levaram isto muito a sério. Mas agora saiu o ranking e coloca o Petro nesta posição. Certo. Esta é a posição do Petro? Pois, era até 2028 nós queremos ficar ali no primeiro lugar do ranking. Portanto, nós lançamos isso, de facto, como está a dizer, portanto, já foi em 2014, quando começamos a reformular o projeto. Naquela altura sempre dissemos, quando estamos a falar no primeiro lugar é por via do ranking. Mas também, para somar pontos no ranking, a condição é que tem que estar na fase de grupos. Por isso, quem não participa na fase de grupos não soma pontos. E então começamos a trabalhar para permanentemente estar na fase de grupos. E começamos em 2018 a ir para a fase de grupos. Por isso, e esses anos todos temos somado. Por isso, depois de uma regularidade na fase de grupos, nós queremos transitar para os quartos de finais. Ter regularidade nos quartos de finais. Entretanto, não é muito fácil ter regularidade nos quartos de finais, mas como nós sabemos o que é necessário para ser regular, primeiro na fase de grupos, segundo nos quartos finais, depois, obviamente, transitamos logo para as meias finais. Então achamos que naturalmente isso podia acontecer. Os que duvidavam era porque nós também não exteriorizamos muito a nossa estratégia. Essa de combinar, se for ver a nossa equipa hoje, ah, os poucos formados cá já têm uma cultura tática melhor. Porquê? Porque no 11 inicial nós passamos a colocar há 3 anos atrás, pelo menos mais de metade atletas que vêm de fora, com uma cultura tática que já dá para enfrentar com facilidade o pessoal do Norte da Aliás, África. houve uma altura que se queixou que o facto de só poder jogar com 5 estrangeiros no campeonato Pois, limitava o limitava vosso bastante. crescimento Sim, africano, não é? é assim, quando nós começamos o projeto em 2014 e dissemos que só iríamos começar a competir a partir de 2018, né? Assim,
a competir de igual para igual. Naquela altura havia aqui um problema. O primeiro problema é este. Nós temos limitação do número de estrangeiros. Havendo limitação do número de estrangeiros, tínhamos poucas hipóteses. Então, tínhamos que ter até 5 e o resto tinha que ser angolano. Mas, entretanto, quando olhávamos também para os angolanos que existiam no mercado, a jogar no gira-bola, para integrar a nossa equipa, era muito difícil, porque nós poderíamos, posição a posição, ver quem é o melhor lateral direito, por exemplo. Chegava a ser o nosso. Íamos o lateral esquerdo, os centrais e etc. Muito dificilmente, numa das posições, encontrávamos algum angolano. Então, esse foi o segundo maior problema. Tentamos, por via da formação, da nossa formação, mas, entretanto, quando se fala da formação, é aquela coisa que eu tenho estado a dizer agora na nossa, portanto, no nosso manifesto eleitoral. Nós temos o trinômio ideia, tempo e dinheiro. Por isso, se nós ideias temos, mas quando faltou o dinheiro, tínhamos que pensar no tempo. E o tempo é formação. Só que formação leva muito tempo. Se você tem dinheiro, consegue encurtar. Com dinheiro a gente consegue encurtar o tempo. Não precisa eventualmente fazer projeções como fizemos de 2014 para 2028. Então o objetivo foi buscar angolanos que jogavam fora. Angolanos que jogavam fora, por quê? Porque como o número de estrangeiros é limitado, e aqui dentro, quando fomos vendo posição a posição, não havia atletas com qualidade que pudessem substituir os nossos, que estavam na nossa equipe, então optamos por angolanos que jogam fora, para completar, portanto, aquilo que era a equipa que nós queríamos, porque de outra forma estávamos a encontrar muitas dificuldades. E depois, então, demos esse toque da estratégia. Vamos, os nossos meninos, porque formar para alta competição não é muito fácil, os nossos meninos vão saindo, entretanto, nós vamos à busca de angolanos que estão lá, que já têm uma cultura tática, enquanto preparamos esses meninos que nós estamos a formar e que, portanto, estão lá. E foram entrando. Felizmente, também, mesmo na contratação, baseamos muito na nossa ideia de jogo, também muito no perfil daqueles que são os nossos principais adversários a nível internacional, e felizmente isso acabou por dar certo. E muita gente é capaz de pensar que é o acaso. Não. Para nós não, porque nós fizemos isso bem programado e aos poucos começamos a ser respeitados a nível internacional. Lembro-me quando fomos jogar com o Zamalek e estávamos a ganhar 2-0. A nossa própria equipe é que não estava a acreditar que estava a ganhar 2-0 no intervalo. E então veio aquele espírito antigo de que o Zamalek é superior e entregamos quase que o jogo e ficou empatado. Inclusive tivemos isolado uma vez. E eu disse ao treinador, quando saímos de lá, que o treinador, nós já não somos aquele Petro anterior. Diga isso a essa gente. Nós já somos um Petro ao nível do Zamalek, portanto, que não tenham receio de jogar. O futebol é projetado com os olhos lá fora. Claro. E não sempre. com os olhos... Não, porque os nossos adversários estão lá. Por isso, obviamente que aqui nós temos que estar em primeiro ou segundo lugar para lá ir, não é? Mas também, muito dificilmente, você fica bem nas competições internacionais e não fica aqui. Porque nós também preparamos. É verdade que, regra geral, a equipa são 15 atletas, né? Regra geral, são 15 atletas, depois tem aqueles outros que complementam. Mas nós preparamos-nos sempre tendo em atenção que temos jogos internos que é preciso ganhar. Mas o nosso nível de preparação é para as competições internacionais. Porque... Quando é que o Petro pode ser campeão africano, do seu ponto de vista? Então, assim, realisticamente nós achamos que neste mandato pode, não é? Assim, realisticamente... Até 2028 é possível. Sim, é possível. Até 2028 é possível. Assim, quando estou a dizer neste mandato, por dizer assim, com confiança, com segurança, porque vamos crescer mais em qualidade, vamos crescer mais em termos de respeito, por isso o respeito a nível internacional, a nível africano vai crescer mais, porque cada vez que a gente aparece nos quartos de finais, imagino que até 2028 continuemos sempre a estar nos quartos de finais. Obviamente que na altura portanto, de pesquisas, por exemplo, de lançar probabilidades, provável campeão africano, provável finalista e não sei quanto, o Petro há de aparecer lá, o que não acontecia quando nós começamos isso, né? Então, claramente, nesse mandato, e era assim quando nós desenhamos em 2014, na altura com o Dr. Lemos, que era o PCA da Zona Angol, era
neste mandato que nós poderíamos conseguir isso. E eu acredito que até 2028 nós podemos conseguir. O orçamento também para o futebol tem crescido? Tem crescido por via das competições internacionais, né? Porque as competições internacionais, principalmente a Superliga, em que não tivemos custo nenhum, só recebemos dinheiro, isso tem ajudado de Dá uma certa certa forma. folga, né? Dá uma folga, porque também temos com isso, portanto, vantagem de ter divisas, né? Porque eles pagam em divisas. E nos permite, por exemplo, investir mais na equipa no cômputo geral, ou seja, quer seja em atletas, treinadores, mas também como no próprio jogo, por exemplo. Né? Nós hoje já conseguimos criar melhores condições para o próprio jogo, porque não são só os atletas, os treinadores, mas tudo aquilo que envolve o jogo, nós hoje já conseguimos, portanto, investir mais. Qual é hoje o orçamento para o futebol? Não, o futebol tem o orçamento repartido. Tem, por exemplo, quando a gente fala na Liga dos Campeões, as viagens e etc. são muito caras. Um voo daqui para a Líbia, agora quando fomos para a Líbia, um voo daqui para a Líbia por razões de segurança e etc. A gente tem que pagar quase 100 mil. Né? Tem que ir buscar já de 1 milhão que a gente recebe, tirar 100 mil. Né? Portanto, os países mais distantes são mais caros. Por exemplo, tudo que é norte da África. Obviamente aqui no Congo a gente com 36 milhões, ou seja, com 30 e tal mil a gente consegue ir. Mas pelo menos o que nós como temos entrado na fase de grupo quase que num ano duas vezes. Também é preciso mais dinheiro. Sim. Não, mas para o futebol, para as viagens E de futebol. paga-se ou seja, Sim. a passagem para os quartos de Sim. final ou acaba Como, por como pagar. nós conseguimos entrar quase que num ano duas vezes na fase de grupo, porque como aquilo acontece num ano duas vezes, né? Entramos duas vezes, e como tem sido sequencial, não é? Então conseguimos ter um acumulado também que nos Ou permite seja, em cobrir. termos práticos, o futebol internacional paga-se ou não? Hoje. O futebol internacional, Ou seja, se tirando as viagens, ele paga-se. Se não paga algumas viagens, por exemplo, bom, também nós só temos três viagens no primeiro, se não calhar aqui consagrada, né? Se não calhar consagrada, temos três E ali é viagens. Lubumbashi também Sim, é como se fosse sim. cá dentro. Temos três viagens, por exemplo, ao norte da África. Três viagens para o norte da África, 300 mil, a gente não tem problema, paga-se à vontade. Depois tem o hotel, tem não sei quantos, etc. Fase de grupos, nós conseguimos pagar, portanto, à O que eu lhe vontade. queria perguntar era se para ser campeão africano é preciso aumentar o orçamento. Então, para ser campeão africano, precisamos ter atletas de qualidade, não é? E por isso, como precisamos ter atletas de qualidade, precisamos ter, portanto, renda que permite trazer esses atletas de qualidade. Obviamente que não precisamos trazer os grandes atletas europeus, porque também sabemos qual é o nível que nós temos em África hoje, né? Por isso, hoje, quando estamos a jogar, portanto, a nível do continente africano, olhamos para o Al Ahly, olhamos para o Sundowns. Agora nem tanto o Esperance de Tunis, porque infelizmente também parece que estão com algum problema e vimos o que sim, o Sundowns e o Al Ahly. Não sei, ainda não vi bem o ASEC Mimosas, mas esses dois, pelo menos, a gente sabe como é que está. E pronto, esses têm atletas com um nível um pouco alto, porque pagam um pouco mais. Mas aí está, o dinheiro também não marca golo, né? O dinheiro não marca golo. E nós achamos que, por isso é que eu disse paulatinamente, próximo ano está para ver já a implementação da Liga, da Superliga, no formato em que serão 24 equipas e a remuneração espera ser melhor. Próximo ano está para ver o Mundial de Clubes. Nós também ainda estamos na luta, apesar de ser Para difícil. já não estão na lista, mas ainda há lugares em aberto. Não, sim, não estamos na lista, Mas ainda há lugares em aberto. há dois lugares que nós estamos a concorrer, pelo menos três, acho que três clubes estão a concorrer, sendo que o Sundowns acho que já é um candidato e nós estamos aí a lutar com esperança, né? Então, se nós conseguirmos entrar, por exemplo, ir para este Mundial, é mais um valor que vem e que, portanto, resolve muitos problemas. Como nós temos tido, portanto, o apoio da Sonangol, com o valor que nós vamos recebendo hoje da Liga dos Campeões e como é acumulado, porque nos últimos 5 anos estamos sempre a entrar, nós ainda conseguimos, portanto, suportar parte das nossas despesas. Mas, entretanto, claro que precisamos mais um outro atleta, matador, precisamos mais um outro atleta numa posição, na medida em que, conforme vamos crescendo, não é?
o nosso nível de exigência também é maior. Por quê? Porque nós, o que é que precisamos fazer? É colocar os nossos melhores adversários abaixo de nós. E se nós só conseguimos fazer isso se formos, portanto, se treinarmos melhor, não é? Se formos taticamente melhor do que eles, e muitas vezes, para ser taticamente melhor do que o outro, não basta só um bom treino. É preciso que também a gente tenha aqueles atletas que, numa escala de 0 a 10, são 8, 9, são 8, 9 para cima, em qualquer posição, porque isso ajuda muito, né? Portanto, pensar rápido, trabalhar rápido. Então, olha, estamos na luta e acredito que nesta altura o que nós precisamos também é eventualmente, como é que eu chamo isso? Nós estamos aqui com um problema de o mercado onde nós temos que ir à busca dos que são taticamente melhores, não é? É um mercado que, do ponto de vista social, é melhor do que o nosso. E esse é que é o problema, porque às vezes os atletas não vêm porque preferem, por exemplo, nós estamos no mercado português ou estamos no mercado brasileiro, portanto, para contratar um atleta. Ele leva a negociação até o fim, à espera que, epá, não tenha chance de ficar no mercado português, onde socialmente está melhor, assistência médica, escola dos meninos e etc, etc, etc. Só quando vê que já não tem hipótese é que ele, portanto, aceita vir. Depois temos outro problema. Nós somos um país que não temos condições, por exemplo, para ter aqui atletas do futebol, como tem os da África Branca, que, portanto, no período do Ramadão, né, para tudo. Nós aqui não sabemos como é que se faz isso, né? Eles sabem como é que se trabalha isso. Então, às vezes, não conseguimos ir à busca de um atleta que seja bom, mas que no período do Ramadão nós não sabemos tratar dele. Então, andamos com esse problema de vez em quando, na altura da contratação, encontramos esses entraves fruto um pouco das condições sociais aqui. Mas uma coisa que a FIFA tem estado a pensar ajudar o continente africano, e a CAF está também a liderar esse processo, é começar-se portanto, a remunerar os clubes locais, de modo que os países criem condições para que, em vez dos atletas africanos irem para o exterior, ficarem cá, não é? Isso, obviamente, que, mais uma vez, vem aqui o tempo. Isto leva algum tempo. E enquanto esse tempo, portanto, não se consegue, nós temos que encurtar. E vamos encurtando. Presidente, o Petro no futebol deu este salto, obviamente, como sabemos, e está nesta imagem internacional, mas curiosamente, internamente, tem problemas com as instituições, nomeadamente com a Federação. Teve este problema, começou, ou seja, este trabalho do Petro é um pouco um trabalho de outsider, porque se houvesse apoio, não é, direto, que explique-me esta relação turbulenta com a Federação, que não é de agora, mas este ano, no início deste ano, teve impacto. Nós temos um problema com a Federação que eu considero que é um problema que começa na Supertaça, que nós disputamos com o Sagrada Esperança e nós protestamos. Portanto, eu acho que é por aí onde tudo começa. Por mais que queiram esconder e etc., é por aí onde tudo começa. Por isso nós protestamos, porque devia haver o segundo jogo e eles acharam que não podiam, que nós agimos de má fé, e etc, etc. E eu disse, bem, vamos lá ver. Existem regulamentos? Existem, sim. Então temos que aplicar. Por isso, desde a altura que nós vencemos aquele caso, portanto, começou o problema. Porque o passo seguinte foi que o jogo não se realizou. Nós vencemos, tudo bem, e a Federação criou um cenário para não se realizar o jogo. E não se realizou o jogo. E daí para adiante, infelizmente, começou a não haver profissionalismo. Em vez de haver profissionalismo, começaram a tirar-se mais contra o Petro para tentar ver se o Petro cai. E tudo o resto que foi a seguir tem a ver com isso. É tentar ver como deixar cair o Petro, não é? Só que... é uma questão com o clube ou é uma questão também pessoal, do seu ponto de vista? Olha, até nem sei se é com o clube ou é mais pessoal. Talvez é mais pessoal, né? Talvez é mais Pergunto-lhe porque é também o seu sentimento, né? Eu não tenho, quer dizer, não tenho ideia, mas talvez é mais pessoal. Embora, portanto, se fosse pelo Presidente Artur, não sei, porque o Presidente Artur, a primeira candidatura dele
Sim, vocês... Portanto, sim, eu liderei o processo Sim, sim. da candidatura do presidente Artur. Eu liderei o processo. Mas tudo isto não tem sido com o Artur, tem sido com o Zé Carlos, com o presidente do Conselho É sim, Fiscal. mas o presidente da federação, de acordo com o estatuto, assim como o presidente do clube aqui, não é? É o elemento que faz a ligação entre os vários órgãos sociais, não é? Eu acho que no caso anterior foi mais o Conselho Fiscal já Sim, da, portanto, da Federação. da Federação. Nós já tivemos um caso anterior do Avelino Lopes. Exatamente. Tentaram tudo e etc. Mais tarde percebi, nas reuniões que fomos fazendo, porque nós sempre pedimos reuniões à Federação, fizemos, só que não publicamos, não publicitamos. Nas reuniões que fomos fazendo, fomos sentindo mais ou menos, e parece que se calhar alguns discursos que eu fui fazendo, conforme fomos crescendo, não agradaram muito as pessoas. E, epá, então queriam ver como é que fosse possível acabar com a hegemonia ou com aquilo que a gente dizia, porque chegou-se mesmo a dizer, então, quando fomos à meia-final, ganhamos, empatamos com o Sanders na África do Sul, chegamos aqui no aeroporto, entrevistaram-me, e uma das perguntas, aliás, quando entrevistaram, comecei por agradecer a senhora ministra, a antiga ministra Paula Sacramento. Porquê? Porque é uma pessoa que até hoje, já não é ministra, sempre que termina o nosso jogo internacional, manda mensagem para amenizar, manda A força. Federação não lhe diz nada? Não, a Federação nem sequer aparece nos jogos. E então, é assim, eu naquela altura, quando foi para fazer os agradecimentos, obviamente para além dos sócios, da Zona Angola e etc., a pessoa que me apareceu mais rapidamente é a ministra, porque está sempre no jogo, Sim, sim. está sempre a enviar mensagem, só por isso. E esqueci-me da Federação. Pronto, não foi porque. Eles também não se Sim, eu não ignorei a Federação porque, epá, maldade é porque não costuma aparecer. É como nós termos um familiar direto que não aparece no nosso dia a dia e temos uma festa. Na hora dos convites, esquecemos dele porque quase não aparece. Portanto, é um bocado disso só que aconteceu. Então, relevam-se casos como este, etc. Mas eu percebi que no final do dia queriam dar cabo do Petra. Epá, temos que acabar com a hegemonia, esses não podem ir longe, etc. Só que a forma como nós trabalhamos é muito profissional, é muito estruturada, não é algo, portanto, não é um castelo, não é que na parte de baixo é areia. E então, para derrubar, é preciso trabalhar muito, porque nós até a nível portanto, de advogados e etc., sempre tivemos preparados. Aliás, quando eu vim para aqui, a primeira coisa que eu pedi na altura ao Conselho de Administração da Zona Angola é contratar serviços de um escritor de advogados que tem especialista na área do desporto. Por isso, exatamente porque sabia que poderíamos ter situações como estas. Então, isso foi uma luta, enfrentamos aquela situação do Avelino Lopes, passou, veio essa situação portanto, da supertaça, e essa da supertaça é que ficou entalada. E depois veio outra vez a situação do AMBO, o jogo da Cala. Por que eu protestei o jogo da Cala? Porque eles não realizaram o jogo da Supertaça de propósito. Mandaram-nos o comunicado na tarde da véspera do jogo, a dizer que havia providência cautelar e não havia nenhuma providência cautelar. Mandamos lá portanto, os nossos advogados, não havia. A providência cautelar saiu no dia do jogo. E como é que eles já sabiam, como é que já interromperam o jogo? Então ficou muito claro. Então, com a Federação, esse foi o grande problema. Depois, o Petro está sempre em fases finais, fase de grupo. A seleção não consegue ficar regularmente, não é? Isso tudo cria ciúmes, para ver se também interrompem a caminhada. Infelizmente, aqui é uma luta em que não é o clube, mas quer disputar connosco. Depois, outros problemas. Numa altura em que nós tínhamos preparado a equipa, por exemplo, para iniciar, para fazer os jogos preliminares para a fase de grupos, para ir para Moçambique na altura com blackout ou qualquer coisa, Blackburn, não sei, qualquer coisa. Eles convocam quase metade da nossa equipa para ir para a COSAFA. Eu disse, a COSAFA não é FIFA. Não levem os principais. Não, tal, lá. Está bem, então vamos fazer o seguinte. Levem, mas na data tal os atletas têm de vir. Complicado. Nós agora mesmo, quando houve jogos da seleção para Cabo Verde, foram para Cabo Verde, depois foram para uma ilha qualquer, já não me lembro se é Maurício ou Madagascar ou qualquer coisa. Os atletas, para virem para o nosso jogo, não é? Para virem para o nosso jogo, nós tínhamos que pagar os bilhetes de passagem. Porque a previsão da vinda dos atletas era no dia quase em que nós tínhamos que jogar, não tinha tempo de se preparar. Essas coisas todas a gente não consegue falar. Esse desgaste dessa turbulência com a Federação pode acabar com a Liga, ou em termos práticos. Ou seja, eu lembro-me que na entrevista que demos há 4 anos... Sim, pode acabar, mas eles estão a impedir a Liga a sair, não é?
Portanto, já vão dando passo, impede, dá passo. Nós estamos Naquela há 8 entrevista anos. há 4 anos, Sim. a sua previsão era que em 2 anos Sim, fosse sim, sim, preciso sim, fazer a sim, sim. Liga. Sim, se quisessem, se a Federação quisesse, nós teríamos a Liga. Mas a verdade é que a Federação sempre procurou truques para não sair, não é? É para dar um passo. No BIE, por exemplo, na Assembleia do BIE, deu um grande passo, eu até elogiei. Mas logo a seguir morreu tudo. A verdade é que os mandatos estão a terminar e não há no Ministério, até hoje estamos a falar, não há nenhum, no Ministério nenhum pedido da Federação que é para solicitar, portanto, o surgimento portanto, Desta Liga. sim, da Liga. Não, não existe nada. Por isso, pelo menos até o momento que estamos a falar, não existe nada. Vamos lá ver, hoje estão reunidos no IS, ou agora estão reunidos no IS, vamos ver o que é que há de ser, mas também já acabou. Agora é lutar para ver quem virá para a Federação, para dar um passo. Porque o que queriam O era. Petro vai se envolver nestas eleições da Federação, uma vez que tem interesses diretos, ou seja, Então, mas temos que nos envolver, nós somos parte e somos uma parte muito importante, porque aquilo que estava a acontecer, por exemplo, quando foi desta última, do tal comunicado famoso do 31 de julho, ou 31 não sei quantos, de agosto, ou sei lá, coisa parecida, foi que levaram logo a mensagem para a Superliga, não é? Para dizer, olha, o Petro não sabemos se vai participar porque está com um problema interno muito grave e não sei quantos, etc. Infelizmente para o pessoal da Federação, nós trabalhamos de uma forma tão limpa, mas trabalhamos mesmo de uma forma tão limpa a nível internacional, que nós somos muito respeitados a nível da CAF. Quando se fala de organização, organizar jogos, receber comitivas e etc. Porque quase todas as equipas que cá vêm mandam uma carta a agradecer. E essas cartas vão parar a CAF. E eles viram, não, mas o Petro tem esse problema. Ligaram para nós e eu expliquei o que se passou. Disseram, não, se for isso, não se preocupem. Se for isso, vocês vão participar na Superliga. Não se preocupem. É só isto, é só ou seja, isto. a Federação tentou também, A de alguma Federação maneira, tirá-los da sua... rapidamente tentou tirar-nos a Super. Olha, a Federação queria que nós fôssemos à segunda divisão, num processo estranho em que os que são referidos como corruptos era para manterem-se e nós que disseram que não colaboramos é para deixar de divisão. Foi uma história, quer dizer, difícil de compreender. Via-se mesmo que não havia profissionalismo, via-se mesmo que era algo pessoal. Mas, entretanto, como dizia, a forma como nós trabalhamos a nível da África, portanto, a permanência, quando vamos portanto, aos sorteios, às assembleias da CAF, etc., eles também sentiram, pá, não pode, porque nós também criamos amizades. Eu comecei a ir às assembleias da CAF, não porque a Federação convida, porque a CAF convida-nos devido ao nosso crescimento. Eu antes não éramos tidos nem achados, mas nós crescemos e começamos a fazer parte. Ah. Nós, quando, portanto, foi do lançamento da Superliga, nós fomos convidados para lá estar, não por via da Federação. Então, acho que algumas coisas aqui, portanto, não agradaram. Pá, vamos acabar com essa gente, vamos... Eu, talvez, como costuma dizer, se o arrependimento, portanto, não chegasse tarde, se eu soubesse antes, talvez Não tinha protestado já. não tinha, não, protestado não. Não tinha falado dos êxitos que temos conseguido, não é? Ou seja, quando temos um êxito, não falaria. Porque acho que isso é que não agrada muito. O protesto até não é bem isso. É mais quando a gente enaltece o que faz. Mas agora, eu não posso ficar calado quando eu faço um sacrifício e tenho um resultado. O futebol vai ser sempre a charneira do clube. É essa Então, a sua maneira. nós temos aqui uma situação que estamos num continente e num país em que o futebol, principalmente no nosso país, o futebol é, portanto, o único que ainda dá receitas, né? Por isso, e a ideia é, a longo prazo, os clubes começarem a viver com a sua autonomia. E temos que começar de algum lado. Aí onde a autonomia é mais fácil de ser conseguida, nós vamos investir. Esperemos que o basquetebol, por via da Ball League, também comece, portanto, a ter mais receitas do que tem. Também já tem, não tem tantos, mas já tem. Nós, como com a receita da Ball League, já conseguimos pôr a equipa esteja fora, não é? Já ficam lá há algum tempo. Conseguimos mais outras coisas, já dá para... Quer dizer, porque nós o que fazemos é a receita de cada modalidade e investimos na própria modalidade. Mas, entretanto, o futebol, por esta razão, porque nós agora não podemos só olhar para a parte esportiva, mas temos que combinar a parte esportiva com a parte de negócio. Por esta razão, nós temos que ter uma atenção especial ao futebol. Porquê? Porque numa situação de autonomia, temos que ver como conseguir tanto obter receitas pela única fonte, que nos outros grandes clubes é ainda tirando os americanos, os da Fórmula 1 e etc., os que têm o futebol,
como a fonte de receitas, ele é que depois alimenta todas as outras modalidades. Falava dessa autonomia. Nós, na altura que fizemos a entrevista há 4 anos, a autonomia na altura do Petro era cerca de 14% e disse-me que o objetivo era chegar até aos 20% no mínimo. Pois. Isso acabou por não acontecer. Isso não aconteceu. São 17%. Não aconteceu por quê? Porque quando nós fizemos aquela projeção, quando nós tínhamos conseguido com 14%, havia aqui no mercado os direitos televisivos. Infelizmente, logo a seguir, os direitos televisivos caem. Os direitos televisivos caem, vem a Covid, começa a haver jogo sem público, há uma série de coisas que, portanto, que surgiram. Por isso é que depois tivemos que nos repensar e tivemos uma consultoria da La Liga, e na base dessa consultoria da La Liga, conseguimos então obter subsídios suficientes para onde nos permite ver que, ok, temos que ir à procura de receitas que mesmo com a Covid não dependam só do jogo, não é? Para além de, portanto, receitas que vêm para além do jogo. E é o que começamos a desenhar nos últimos tempos, que é para ver se nós chegamos lá. Mas é assim, a receita dos direitos televisivos, e quando estou lá fora a conversar com qualquer clube, eu estive agora no Manchester City, mas a por ideia exemplo. que fica é que os direitos televisivos em Angola são muito baixos. Não, mas o problema não é serem baixos. O problema é, primeiro, tem que haver a televisão. O problema tem que haver a televisão e nós, se calhar, temos que entrar no processo que a Espanha levou quando começou, porque quando não queriam, portanto, não queriam passar os jogos, a população foi à rua manifestar-se e dizer, pá, mas a televisão, o dinheiro é nosso. Se o dinheiro é nosso, os senhores transmitam. Só que as equipas dizem, está bem, para transmitir você tem que pagar. Por isso, a televisão teve que transmitir, mas pagando. Mas passam jogos do Pedro na televisão. Sim, num acordo que nós temos, nós estamos portanto, com um pequeno acordo, porque nós temos também estado a dar os nossos jogos internacionais à televisão. Portanto, eles não pagam, então, pá, como damos alguns jogos, não os jogos da Liga, os jogos de apuramento, Sim. os jogos de apuramento nós damos à televisão. E então também Ou seja, estes jogos que passam hoje na TPA, o Petro não recebe nada daquilo? Não, porque temos essa contrapartida. Nós também demos os jogos internacionais para passar e porque temos outra via para poder, portanto, tirar a remuneração. Não diretamente a televisão dar-nos, mas por outra via nós conseguimos. O Petro vai ficar à espera da Liga para ir negociar esses direitos televisivos Pois, em conjunto ou vai fazê-lo? De acordo com o que está previsto na Liga, porque eu faço parte da Fundação, em princípio a negociação é para ser conjunta, não é? Mas, entretanto, nós vamos ter que lutar para ver se, portanto, em primeiro lugar, a própria Liga sai. Não é? Porque... Nada garante que na próxima época seja livre. Não, porque, é assim, nós estamos muito dependentes da Federação fazer o documento de solicitação do futebol profissional em Angola. Não é? Qualquer documento lá que a lei diz, estamos muito dependentes disso. E enquanto a Federação não quiser, não vai fazer. Pronto, assumindo que haverá alternância na direção da Federação, nós acreditamos que, portanto, isso vai acontecer. Voltando para esta autonomia financeira, nesta altura está a cerca de 17%, penso eu, não é? Bom, eu tenho que ver os últimos dados, mas temos estado, apesar de ser baixo, em termos, porquê? Porque agora, baixo não, agora dividimos o clube e a SAD. Sim. Já vamos falar também dessa. Então, como dividimos o clube e a SAD, eu agora tenho que ler a autonomia. O clube já não é. Mas é mais ou menos isto, não é? Sim, porque já dividimos um pouco. No clube fica mais alto, porque o clube, os custos operacionais do basquete, handball e etc. Caem ali? Sim, caem. Tanto é que a autonomia do clube, por exemplo, em relação ao handball, é acima de 50%. É 50%. Sim. Se formos só o handball feminino, é acima de 50%. O basquete é um pouco mais. É preciso ver na SAD, porque todo o futebol está na SAD. Formação, o futebol também é o mais caro, não é? É o mais caro. É o mais caro, sim. É o mais caro por causa da logística. A logística do futebol é pesada. Qual é o objetivo em termos de autonomia financeira que partem para este mandato? Nós agora, neste mandato, queremos ver se chegamos até 25% portanto, da autonomia. É uma luta que vamos enfrentar, porque nós nessa altura estamos a implementar vários projetos, estamos com várias iniciativas conjuntas, tanto que era, portanto, na parte temos a parte do curto prazo. Em princípio, vamos tentar ver se exploramos um bocado as imagens dos nossos atletas.
Temos também, portanto, a própria marca começar portanto, a ser mais explorada, a ser mais rentabilizada. Estamos com alguns edifícios que estavam parados, que também precisamos retirar deles mais alguma coisa. Mas, acima de tudo, começamos a desafiar agora a fábrica de equipamentos. Tentamos o primeiro ano, eles não conseguiram a nossa velocidade, nós somos muito pesados, mas aprenderam connosco e vamos lá ver se eles... Merchandising é uma O coisa. merchandising, porque é ali onde nós achamos que vamos conseguir. Nós tentamos aquele primeiro ensaio da camisola preta, Sim. que foi, portanto, uma edição limitada e a velocidade com que se conseguiu vender foi boa. É verdade, temos que trabalhar com a polícia, porque os contentores começam a vir do material do Petro, e então precisamos ver com a polícia para interromper. Acho que é a única ajuda que o governo deve nos dar, porque senão nós não conseguimos fazer nada. Material contrafeito. Sim, e os contentores estão a vir e por isso precisamos dessa ajuda. Mas pelo merchandising e por outras iniciativas, uma delas é nós estamos portanto, a implementar a nossa base de dados nessa altura dos adeptos, e com base nos dados desta base nós vamos poder negociar com parceiros. Então aqui há uma série de iniciativas, portanto, que nos vão poder permitir ter receitas na vertente do longo prazo, do crescimento. No curto prazo são as habituais, por isso que nós temos, os direitos que temos que receber por via da CAF, a FAF, vamos esperar que a Liga também venha a dar alguma coisa, principalmente para os direitos televisivos. E ao nível dos patrocínios é um pouco mais limitado por causa do patrocínio Sonangol, não é? Não tanto assim, porque a Sonangol não impede, não é? Porque a Sonangol ela aparece como dona e aceita que qualquer um venha, portanto, Por exemplo, eu vejo que vocês participam de uma prova em que têm que tirar a Sonangol, porque a Total é o principal patrocinador. Aí sim, porque... Mas não tem um patrocinador alternativo, não é? Porque nós não encontramos nenhum à altura para substituir a Sonangol, não é? Porque poderíamos pôr alguém, um patrocinador, mas se não for para dar nada, não vamos Sim, dar, claro, não obviamente. vamos dar, portanto... Sim, não pode ser sim, a se a mercearia. Sonangol, sim, se o Sonangol é que suporta, porque ali nós não podemos entrar, de facto, porque eles impõem. Sim, sim. Epá, se for a Sonangol não dá para não concorrer, até porque eles pagam e faz algum sentido. E então nós tiramos. Mas depois, no mercado interno, não conseguimos encontrar, portanto, um parceiro para já. Estamos a estudar agora. Mas as principais marcas acreditam no futebol angolano para fazer esses investimentos? Então, Qual é a sua ideia? nós ainda estamos numa situação que precisamos aproximar um bocado as marcas. Mas, entretanto, a Federação também não ajuda. Porque uma federação que faz sair aquele comunicado, que fala de corrupções e etc, etc, Sim, o que gosta faz... de dar um sítio. Sim. O que faz pá, principalmente aquelas empresas que são muito sérias, são transparentes, elas saem. Pá, E até que estão em abrigos de acordos internacionais claro, transparentes. sim, transparência, então saem. A Federação também não ajuda muito nisto. E não, nós temos outro problema, que é o que tem a ver com a própria organização do campeonato. Por quê? Porque eu, para poder patrocinar uma equipa, eu quero ver, portanto, sim, eu quero ativar a minha marca e quero ver a minha marca aparecer. Mas aparecer com aquela regularidade que se espera, aparecer, portanto, em momentos que de facto as pessoas estão atentas à televisão, porque pá, jogar à quarta-feira às 15 horas, não é? Todo mundo está a trabalhar, por isso, qual é a visibilidade que existe? Então, há aqui cenários que também têm a ver com quem organiza a competição. A competição precisa de melhorar em termos de organização, porque isso também não ajuda muito. O tempo de paragem e o início da competição, isso tudo precisa também, portanto, isso também tem que ajudar, porque isso depois, se estiver bem organizado, não é? Se as pessoas começarem cada vez mais a criar o hábito, mais facilmente nós atraímos as marcas, porque opa, se não é uma televisão que passa, não é? Eu vou investir, mas ninguém vê, não faz sentido. Certo, Então, por isso é claro, que os parceiros... às 15 horas também não dá. Sim, e às vezes estamos a jogar quarta às 15 horas. E quando é ao final do dia, 16 horas, colocam num momento em que o Real Madrid está a jogar com o Manchester City. Quer dizer, não faz sentido. Tem que fugir, porque tem que saber que pá, são dois momentos diferentes, são dois momentos que não dá para pôr em conjunto. Não falta essa organização. Né? Falta essa organização, porque nós aqui temos
este problema da organização, portanto, e temos o problema do terreno do jogo, onde se fazem os nossos jogos. Isso volta a este aspecto que é Sim, fundamental, que sim. sempre se fala, que é as instalações do Petro, porque obviamente se o Petro tivesse o seu campo, Sim. as suas instalações, podia fazer todo este Não, trabalho. mais do que isso. Eu estou a dizer nos campos onde vamos jogar. Ah, Os campos onde vamos jogar é um problema, porque não se consegue jogar futebol. sim. Não é? O estado deles, não é? Sim, o estado da relva, só a relva, já Isso. é um problema muito grave. E isso não E melhora então, o espetáculo. não, isso não melhora o espetáculo, não ajuda, porque quem vai televisionar também precisa ver, não é, a volta do jogo, algo bom, não é? Então nós temos esse problema da organização da própria competição, problema dos pisos onde nós jogamos, para rever, porque temos que entrar no que é normal. Estava a acontecer uma situação que nós estávamos para jogar, para fazer o campeonato com a Copa da África a decorrer, não é? E lá, portanto, nas nossas reuniões, decidimos não. Então, como é que nós, Petro, tínhamos 4 atletas e teríamos o quinto? Porque nós tivemos a pré-convocatória. Teríamos o quinto a qualquer altura e tivemos. Íamos ficar um mês inteiro sem jogar. Ao menos que os colegas já sabiam, né? Já tinham estudado, já tinham lido de um feiticeiro qualquer a dizer que a seleção era só para 3 jogos e voltava, não é? A não ser que já sabiam. Mas, então, o que é que se estava a projetar? Que o gira-bola continua, o Petro para, o Petro espera a seleção vir, depois o Petro faz o campeonato. A contar que desta forma só o Petro é que estaria parado. Quando eu dei o exemplo do Desportivo da Huila, é que muita gente ficou espantada. O Desportivo da Huila fez uma Taça de Angola, exatamente porque fizeram-nos esse cenário. Fomos uma Taça de Angola final com o Desportivo da Huila, em que o Desportivo da Huila teve que esperar 20 dias para jogar connosco. Por quê? Porque fez tudo, já estava na final e o Petro ainda nem tinha jogado, porque nós tínhamos que fazer 4 jogos. Nem tínhamos jogado o primeiro. Tivemos que fazer o campeonato, depois tivemos que fazer jogos assim, Cala, depois fomos a Cala, depois fomos ao Sagrada, saímos do Sagrada, apanhamos o Desportivo. Desportivo sem ritmo. Por quê? Porque só treinava, não jogava, nós estávamos a jogar. Mais facilmente derrotámos o Desportivo. Eles podiam fazer um esforço, mas mais facilmente derrotámos o Desportivo. O exemplo que eu estive a dar aqui é o mesmo. Não pensem que se o Petro ficar parado, haverá clubes, ou todos os clubes vão acabar na mesma altura. Não, porque vão ter que esperar pelo Petro. Alguém tem que jogar com o Petro, afinal. Porque alguns colegas levantavam o problema. Ah, não, mas o problema é que os custos dos contratos... Sim, mas alguém vai ter que ficar. Agora, quem vai ficar à espera do Petro? É que o Petro ia ficar esses 30 dias sem jogar. Agora ia começar o Petro a jogar e todos parados. Só que há um parado que vai ter que jogar com o Petro. Petro joga, ele não joga, Petro depois joga contra ele. Depois ele não joga, joga contra... Quer dizer, tudo isso é uma confusão. E a Federação, quando saiu ao público por via do Presidente do Conselho Técnico, em vez de sair com uma justificação técnica plausível, saiu com uma justificação do tipo, epá, a Federação não tem culpa. O que deu a perceber que a Federação estava mesmo a favor que fosse assim. Que o Petro jogasse, que o Petro não jogasse e todos continuassem a jogar. Quer dizer, há coisas que não se percebem. Assim como ficamos aquele período todo parados, porque havia uns que não fizeram comprovativo portanto, de terem rendimento suficiente para jogar, e agora começamos, tiraram uma equipa, porque afinal não tinha condições, a outra equipa de Cabinda quase não joga. Quer dizer, aqui coisas que nós já prevíamos, e o nosso formato era, vamos jogar com 14, ou com 12, ou com 10. O número que tiver necessário. Vamos E é jogar. isso que a Liga vai exigir também, é o que se sabe, não é? Essa é a nossa luta, porque não podemos ser aventureiros, se é para melhorar. É o que eu digo sempre, pessoal. Nós criamos essa associação para surgir ali. Mas se é para fazer o mesmo que a Federação está a fazer, pá, eu vou levar o assunto à nossa direção e vamos à Assembleia e saímos desta associação. Não faz sentido. Outra questão que já falámos aqui, quer para rentabilizar o projeto, quer também para dar algum conforto ao projeto esportivo, são o estádio próprio, as instalações próprias. Sim. Como é que está? Eu falo do estádio, porque as instalações de treino estão feitas, isto tudo está. Eu falo do estádio propriamente dito. Como é que é este processo? Pois, o processo do estádio, regra geral, é da responsabilidade do dono do clube, a Sonangol. Nós tínhamos uma primeira fase em 2000, portanto, quando eu vim em 2014, que era no quilómetro 44, portanto, com terreno e etc. Mas esse terreno agora passou, foi feita outra coisa lá. Não, ainda não tem nada. Isso no 44 ainda não tem No nada. Paz Flor é que Sim, havia. aqui no Golfe é que havia um que foi ocupado. Mas, entretanto, depois existiram ali algumas alterações
E, nesta altura, a Sonangol está a trabalhar no sentido de ver se conseguimos, portanto uma infraestrutura condigna. A verdade é que não é um caso que ficou esquecido, é um caso que está, portanto, que está a ser tratado, mas é um caso que... Independentemente de quem é responsável por isso, via como boa solução a Cidadela ou não? É assim, eu Independentemente da solução, se Eu, 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 depois que conheço, portanto, os estados a nível do mundo e, portanto, olhando para um estádio como o do Real Madrid, que fica no meio da cidade, portanto, outros estádios Estádio da Luz, Estádio de Alvalade, estão no meio da cidade. Wembley. Por isso, eu acho que ter um estádio no meio da cidade seria, portanto, o ideal. Quando foi construído o 11 de novembro, nós pedimos, eu na altura ainda era vice-presidente para o futebol, pedimos que fizéssemos só parte para dar uma opinião. O pessoal não aceitou. Mas, numa altura em que estava a ser construída a centralidade, era mais prático meter aquele estádio no meio da centralidade. Aquele estádio, o pavilhão no meio da centralidade, não é a mesma coisa Sim, ali sim. onde está. E a centralidade tem muitos moradores. Aquilo naquele meio dava um jeito. Então, ter um estádio no meio da cidade só traz vantagens. Ou Só seja, traz via com vantagens. bons olhos a Cidadela ou a feitura de um estádio de raiz? Eh, Bom, eu acho que a cidadela é algo bom, porque está bem localizado, está até próximo do Catetão. Mais do que isso, está à volta, portanto, é residencial, né? E está numa zona de tradição. E tem um É hábito. um espaço, sim, é um espaço em que as pessoas estão acostumadas, portanto, para lá ir ver desporto, quer futebol, basquete, outras modalidades. Por isso, a Cidadela, do ponto de vista estratégico, está muito bem localizada. Está melhor que 11 de novembro. E há algum. E se calhar, na altura em que fizeram 11 de novembro, deviam remodelar a Cidadela, já que não se aceitaram outras Há propostas. alguma possibilidade disso vir a concretizar-se ou não? É assim, não é um processo que eu posso abordar, Ou portanto, seja, será a Sonangol a fazê-lo, não é? sim, em termos de infraestrutura deste nível, é mesmo a Sonangol. Até Seria. aqui nas manutenções desses edifícios, como são grandes manutenções, é a Sonangol que tem que intervir. Nós intervimos pequenas manutenções, mas as grandes manutenções é a Ou Sonangol. seja, teria de ser a Sonangol a assumir esse contrato, a fazer as A obras e fazer, depois disponibilizar ao Petro. disponibilizar o Petro, sim. Tem que ser nesse sentido. Foi sempre assim o processo. E nós chegamos, no outro processo, chegamos a concurso público. A Sim. Sonangol chegou a fazer os concursos públicos. Mas depois, epá, caiu, porque todos os projetos da Sonangol tiveram que parar. Pararam as refinarias, pararam... Sim. E também parou aquele. Portanto, ficou todo o mesmo Às papel. vezes não tem pesadelos de a Sonangol de um momento para o outro mudar um presidente do Conselho de Administração e fechar a torneira. Então, Ou a mas, Sonangol ter um problema internacional e dizer, olha, a partir deste mês não podemos. mas desde que eu estou aqui já mudaram 4. Sim. E é verdade, destes 4... Só um é que, na verdade, só um é que não queria nada com o Petro. não, com Pedro não. Comigo. Sim. Ah, era consigo. Era comigo. Eu pensava que era com o Petro. Não, era comigo. Era comigo porque ele queria, se calhar, pôr alguém no meu lugar. E então, era mais comigo, porque do resto ele foi ajudando. Aliás, foi até o único que pôs aqui, que autorizou a frota que nós temos do transporte. Mas era comigo, era mais uma situação, acho que ele tinha alguém para pôr aqui. E só que aqui é por eleições, aqui não é por indicação. Enquanto nas outras empresas é indicação, facilitou, porque ele começou a fazer, pá, isonera no meio, isonera no meio. Quando chegou a vez do Petro, pá, aqui tem que ser, ou eu me demito, não é? Ou então me demitem na Assembleia por uma causa qualquer, porque eu cometi alguma irregularidade. E essa segunda hipótese não tinha, não havia hipótese. Essa de ir à Assembleia e dizer, pá, vamos demitir este senhor porque cometeu irregularidade, este não havia hipótese. Então a hipótese era negociar comigo, não é? Então, mas em vez de negociar, mandaram-me uma carta para eu assinar, a dizer que demito. Eu vou demitir, qual é a razão? Para me demitir tem que me dizer o quê? Só se eu falar com o PCA é que eu eventualmente penso o que é que vou fazer. Então lá o pessoal, todo medroso, eu ainda chamei o diretor do gabinete jurídico na altura, o que estava lá, disse, vem cá, olha, vai dizer o PCA, só ele que tem a perder, eu não tenho nada a perder. Eu sou um quadro muito antigo e eu já tenho tempo suficiente, se eu quiser ir para a reforma vou e não estou preocupado. Eu
para assinar este papel, se eu quiser assinar, só falando com ele. Se não falar com ele, não era bom que você pusesse a condição de falar com o pessoal. É assim, não falo com ele, também não tem hipótese. Eu continuo a trabalhar, porque eu fui eleito. Mas ele, antes, quando entrou, eu tinha enviado-lhe um memorando de 6 páginas, a aconselhar, os outros já tinham saído, para evitar essa instabilidade, porque uma instabilidade lá também é instabilidade aqui. Não é? E um mais para aconselhar. Mas olha, infelizmente para ele também não demorou. São amigos hoje, não? Olha, não, é assim, não somos colegas, fomos, bom, acho que ele já está na reforma, Já está. fomos colegas da Sonangol, eu fui a gente chama, eu fui da distribuidora e depois da logística, e ele, portanto, eu conheci ele na altura, era diretor da DNEG, na Sonangol. Gol, sim. Então, portanto, não tem, conhecemos-nos como colegas, mas não amigos. Cruzamos agora no óbito do falecido Hermínio Escorça. Gol, sim. Saudámos-nos e etc. Mas mais do que isso. Agora, era uma situação pessoal dele comigo, mas não tem nada a ver com o clube. A verdade é que o período seguinte eu fui proposto outra vez para continuar. Neste período estou a ser proposto outra vez para continuar. Então, o mal não sou eu. Né? O mal não sou eu. E o clube não tem estado a andar mal. É vontade pessoal dizer assim, pá, não, eu não quero esta pessoa e sai, só. Não é porque eu sou mau, não sou capaz, não. Ah, eu, isso às vezes é que me causa problemas na federação, porque eu às vezes gosto de dizer coisas que são verdadeiras. E eu quando digo, às vezes as pessoas não se sentem bem com isso. O modelo de governo que nós implementamos aqui no Petro, em muitas empresas deste país, mesmo as empresas estratégicas, não têm o nível do modelo de governo que nós temos aqui. E eu desafio. Isso às vezes as pessoas não gostam. Pá, ele é gabarolas, fala muito e etc. Não. É preciso enaltecer aquilo que nós fizemos, até para as pessoas virem saber. Pá, mostra então o que é que vocês têm ali, que falam sempre e que ninguém sabe. A estrutura atual aguenta-se porque nós temos um modelo de governo forte, consistente. E isso às vezes, portanto, é que me ajuda, porque senão vinha epá, esse gajo afinal está a causar, pá, este cara. Não, eu quando. Mas deixa-me lá, voltando à pergunta. Sim. Alguma vez não sente receio que a Sonangol possa desinvestir do Petro? Não, não porque, primeiro, ah, o que é que levaria a Sonangol a desinvestir do Petro? A Sonangol tinha que estar numa situação de bancarrota, tinha que estar numa situação que já não consegue investir. E quando a gente vê a Sonangol apresentar as suas contas, acho que agora vão apresentar as definitivas, mas Sim, apresentar as provisórias, o que é que a Sonangol perde, portanto, por deixar de apoiar portanto, a Sonangol, o Petro? A Sonangol perde, se calhar, não sei se vai conseguir, porque vai levar haverá uma rebelião, não é? Porque um clube que está no top a nível da África aqui do futebol, está no nível em que está. Alguém vem, carrega no botão e diz, não, epá, não quero mais, só porque acho que eu sou o PCA, que vim e que mando e etc. Então, não sei se vai demorar. Então, não tem. Eu acho que não. Porque o Petro está, portanto, uma estrela também da Sonangol. O Petro brilha. O Petro não é, portanto, não é uma instituição da Sonangol que belisca a imagem, que suja, orgulha. O Petro orgulha. E não custa assim Portanto, tanto, na verdade. não, Segundo as contas, foi 40 milhões de dólares. não, nós nunca chegamos nem a 20 milhões de dólares. Nem a 20 milhões de dólares nós nunca chegamos. E estou a falar custos no geral, né? Nem a 20 milhões de dólares nós chegamos. O que às vezes, nos últimos tempos, o que tem feito confusão é o problema do rival. Né? Como cortaram o rival e etc. Mas é preciso ir a fundo do porquê cortaram o rival. Não tem nada a ver conosco. E eu não gosto tanto de entrar nos assuntos dos outros. Mas a verdade é que criou-se aqui um clima e onde quase que chegava a uma situação. Epá, então se cortar aqui, também corta ali. Depende. Aqui as pessoas vêm e dizem, olha, precisamos saber disto. Sim, sim. E nós, num clique, está. Precisamos daquilo, num clique. Aliás, as informações já estão lá, mas nós podemos, portanto, passar a A não outras prestação de informações. contas é que levou Sim. a uma coisa, não foi. Não Porque foi o PCA de uma Sonangol, não é? Quando está a passar num sítio e dizem o PCA da Sonangol, falam de Petro. Opa, Petro, Petro. E ele também fica orgulhoso. Quando o Petro não está bem, eles também ficam preocupados, também recebem chamadas e etc, etc. um aspecto importante que já tínhamos falado da outra vez
que é a possibilidade de colocar a SAD em bolsa. Sim. Qual é a perspectiva hoje? Enfim, Pois é. evoluiu um bocadinho a bolsa, evoluiu um bocadinho o petro. Pois. Qual é a ideia? Pois, nós, nesta altura, portanto, a SAD ainda surgiu com um sócio único, que é o clube. Aquilo que estamos a trabalhar com o dono do clube, do clube é que a SAD tenha, abra-se. Mas a abertura da SAD tem que ser estratégica. Nós temos que ver quem vai entrar na SAD, porque isto aqui, as pessoas não estão a perceber, mas isto de futebol, conforme a CAF e a FIFA estão a apoiar, portanto, o nível do futebol de Angola, porque cada vez mais portanto, o prémio vai subindo, o prémio das competições africanas vai subindo. Isto começa a ser apetecível, portanto, daqui a pouco começam aquelas compras como acontece na Europa, comprar não os clubes, mas as SADs, comprar as SADs. Então nós também temos que ver parceiros estratégicos para serem os sócios. Esse é o problema que estamos agora, portanto, a tentar. Ou seja, não seria uma privatização em bolsa, seria uma privatização do capital por negociação direta. Começávamos por aí, porque depois em bolsa, eventualmente era. Partilhavam sim, partilhar. uma coisa pequenina. Sim, partilhar alguma coisa que é para quem. Para deixar para o público, né? Para o público. Mas mantendo sempre a Sonangol como sócio minoritário. A ideia é, numa primeira fase, continuamos a ocupar uma posição privilegiada, né? 51? Uma posição 51, uma posição em que nós, portanto, temos a decisão final, sempre, né? Tentar. Mas já de chegar uma altura que, eventualmente, sei lá, podemos sobrar com uma cota mínima, porque há sempre outras formas de fazer. Está sempre, então, esta é a luta. Mas isso de ir para a Bolsa mantém-se. Aliás, demos esse passo da Isso SAD. podia capitalizar bastante o clube. Sim, sim. O clube não, a SAD, não é? É a SAD. E indiretamente o clube, porque o clube não, é dono. porque a SAD será a vaca leiteira do clube. Sim. Porque, portanto, isso vai deixar de ser Sonangol Clube e passar a ser SAD Clube. Porque a SAD é que será a vaca leiteira, é assim a nível do mundo. Sim. Muita gente, a semelhança do que falámos em 2014... Porque o clube ficaria com as infraestruturas, ficaria com isso tudo, o clube de forma fica a com rentabilizar... Tudo. A SAD só, portanto, paga pela marca, paga os royalties pela marca. Então, tal como falámos em 2014, que a linha era ir, portanto, a posição ao top 5, eu digo que nós estamos em condições de, aqui mais 10, 15 anos, começar a ser a SAD, a alimentar o clube, e, portanto, a Sonangol, se calhar, não precisar mais. Eu estive a desafiar o pessoal da Sonangol para, depois de que surgiu essa possibilidade de irmos ao Mundial de Clubes, onde a remuneração é cerca de 50 milhões à entrada. Temos que investir um pouco mais na equipa. Temos que investir um pouco mais à volta da própria equipa, para ver se nós vamos para lá, porque é por aí, porque os interesses internacionais já começaram. Nós já fomos contactados por clubes europeus, da Liga dos Clubes Campeões, para ver se entravam na nossa SAD. E eu passei a mensagem à Sonangol já sobre isso. Só que temos que ir com calma, porque nós estamos a começar agora, eles são experientes, não sabemos porque é que eles querem vir, como é que eles querem atacar. Mas esse é um processo que pode sair de forma rápida ou é um processo, por exemplo, faz parte do mandato abrir a SAD durante o seu mandato ou não? É assim, isto depende muito do dono do clube, porque o problema está... Não, abrir já há orientação para se abrir. Aliás, abrir o capital privado? Sim, já há. Agora, o problema é quem tem que entrar. Tem que ser, portanto, ali é que é a estratégia, porque não pode entrar qualquer um numa primeira fase. Mas interessava-lhe parceiros internacionais ou não? Sim, porque, é assim, todos aqueles que vêm para investir, para o melhor, para o bem do clube, tudo bem. Porque nas SADs o mais importante é saber fazer os acordos. Portanto, os acordos é que têm que ser bem feitos, de modos a não prejudicar, como aquele caso que a gente sabe de Portugal, de Belenense, etc., em que fica tudo entregue. Não, a ideia aqui é saber fazer os acordos. E por acaso tive a possibilidade portanto, de ir fazer um benchmark em vários clubes e também fora disso, naqueles que criaram a Liga Portuguesa, os que criaram, não os atuais, e obter alguns cenários de como é que a mecânica funciona. De modos portanto, a termos aqui a nossa SAD protegida, porque o grande problema de abrir, às vezes, é isso, é ter em atenção os detalhes, porque se não tiver cuidado, o clube não beneficia nada. Há investidores que dizem que vêm para investir, no final do dia só tiram dinheiro e depois não deixam nada, não é? E a ideia é que o clube tenha alguma coisa.
Portanto, então, se tiver que vir um investidor na SAD, porque vai beneficiar da marca do Petro, tem que deixar alguma coisa para o clube. E a luta aqui é um bocado dessa. Mas temos interesses de clubes da Liga, dos clubes campeões europeus que querem. A questão que se coloca também nesta, cada vez mais, além do futebol, o basquetebol vai ganhando alguma autonomia, o handball poderá ou não ganhar, e a questão da gestão administrativa e financeira autónoma do clube, ou seja, funcionando como um centro de negócios, ou mesmo ter uma futura SAD é uma ideia ou não? Não, nós já temos a SAD, não é? Do futebol. Do futebol. As outras modalidades ainda não temos esta a curto prazo, a médio prazo não estamos a pensar nisso, porque a SAD, uma das condições Eu é não que... falo só em SAD, falo, enfim, um pouco como é o Benfica, ou seja, Sim, que são unidades de claro, negócio claro, claro, autónomas. claro, Não é? Quer claro. dizer, Sim, sim. Tanto a ideia é ir projetando mais entidades, mas a gente chama em contabilidade, portanto, são unidades geradoras de cash, né? sim. Portanto, estamos a tentar projetar mais unidades geradoras. Sim, claro que chegar, portanto, a ter mais unidades geradoras, nós temos que lutar agora com, com, com com isso, porque a estratégia tem que ser esta. Temos que ver se encontramos mais, se calhar, que tal um parceiro de seguro que fica também uma nossa entidade O facto de geradora. haver patrocinadores diferentes, que não seja um patrocinador único para a Só Angola, mas haver patrocinadores diferentes para as modalidades, isso pode ajudar? Sim, pode ajudar. Isso pode ajudar. Nós, nessa altura, já temos estado a tentar com o mercado, no sentido de ver se encontramos apoios diferentes ou apoios específicos para Ou determinadas seja, um para modalidades. o bar, como Sim, é no como é em todo Benfica, sítio, no sim. Sport, no Sport. Para o basquete, para o handball e etc. E nós agora, por exemplo, estamos a apostar muito no atletismo. Queremos levar portanto, o atletismo nos Jogos Olímpicos. Estamos a tentar os mínimos. E se nós tivermos alguém que só se vai dedicar a apoiar o atletismo, seria ótimo. Para já estamos com a velocidade apenas, mas pensamos que poderemos evoluir também para além da velocidade, para o fundo, meio fundo e tudo mais. Quais são os desportos nas amadoras que vão ficar e que fazem parte deste projeto? Em princípio, nós não pensamos alterar, é para manter todas as modalidades. O que vai acontecer é, à medida que formos tendo mais recursos, algumas podem vir para um nível de competitividade mais alto, porque elas hoje, portanto, tirando o futebol, o basquete, o handball feminino e agora o atletismo, nesta parte que estamos a referir, as outras estão mais no nível de participação de competição, não é? E o que nós queremos é, à medida que vamos tendo mais receita, e aqui o dinheiro que vem da CAF tem ajudado muito. Vamos ver se conseguimos trazer mais modalidades para um nível competitivo, não é? Só que está um pouco lento, por isso é que estamos a lutar, porque queremos nos desafiar nós mesmos, né? Ver se com o dinheiro que vem do nosso projeto de autonomia financeira, conseguimos isso sim, portanto, fazer com que os clubes, as outras modalidades. Imaginemos que o basquete não ganha a bola. Mais um ano que não ganha a bola. É para desinvestir ou é para manter o investimento? Não, o basquete Basquete masculino, claro. nós é para continuar, né? Porque o basquete tem pelo menos a seguir ao futebol tem algumas receitas e tem portanto alguma, como é que é dizer, alguma popularidade e mesmo pelo basquete nós conseguimos algumas coisas por via de outros projetos, de outras iniciativas. Pelo basquete nós conseguimos alguma coisa em termos de parcerias, por exemplo, nós com a nossa equipa de basquete podemos fazer com um parceiro, por exemplo, negociar de modos que eles portanto, nos apoiem e nós também o apoiamos. Por exemplo, vai lançar um novo produto. O Shields do Dundão, o Carlos Moraes, são figuras que gostariam, qualquer empresa gostaria que se fizessem presente no alto de lançamento. Porque estará lá o Carlos ou estará o Shields. Então, essas figuras como são ativos que vendem, nós achamos que devemos continuar. Devemos continuar porque isso ajuda um pouco na arrecadação de receita. E o handball feminino? Houve um grande desinvestimento quando O entrou? handball feminino, o problema é que o nosso rival entrou com tudo, não é? E nós não tínhamos capacidade de aguentar, porque os níveis salariais estavam a ser praticados
Da nossa parte não era possível. Porque, Mas eles agora estão sem dinheiro a aproveitar, não? pois, o que estamos a fazer é o inverso. Agora eles formaram e nós agora estamos a tirar todos de lá e aproveitar e ganhá-los com os que eles formaram também, não é? Porque a estratégia foi de curto prazo e nós agora estamos Estão a a ganhar usufruir. benefícios disso. Estamos a ganhar benefícios. No final do dia, portanto, aquilo que eles levaram agora estão a trazer de volta, né? Trabalharam, investiram e nós agora estamos a usufruir. O handball feminino tem uma particular que eu sempre refiro. Só são duas equipas a nível nacional e internacional, a nível e africano. Por isso já sabemos que a final em Angola são duas Mas equipas, a enche final em África também. pavilhões, mobiliza as pessoas. Os nacionais são concentrados. Eles não conseguem fazer os nacionais como faz o futebol, como faz o basquete, são concentrados. Então. Do Petro, numa final do Petro, Sim, tem sempre. na Cidadela está Tem sempre sempre, cheio. sim, está sempre cheio. Isso aí sim. Mas é um jogo. Depois tem que esperar um outro jogo. E então este aqui é o grande problema. E não se cobra, não há receitas, não há. Este aqui é o grande problema. Então aí vamos mais pelo lado eclético do que pelo lado do rendimento. E só que a atividade esportiva consome recursos e nós precisamos de dinheiro para manter tanto as equipas. Mas é como O até. basquete feminino e o handball Pois, masculino, o basquete feminino não tem, mas o handball masculino também não é para fazer um grande investimento. nós não estamos a fazer ainda um grande investimento, porque não temos condições para o fazer. Então, a ideia é, nesta altura, estamos a jogar com um pouco também com o andamento africano, portanto, neste caso do género, né? Sim. Portanto, a relevância tem sido feminino, estamos a manter a relevância feminina. Embora quer um, quer outro, é só custo, não temos ainda, portanto, rendimentos. Mas também nós precisamos destas modalidades porque elas têm o seu espaço. Há um momento em que elas fazem a sua parte, são necessárias. E então, nós precisamos dessas modalidades. E o cuidado que estamos a ter aqui é este, é ver aí onde nós conseguimos arrecadar as receitas. Por isso, do pouco que a gente consegue ter de remanescente, ou seja, de lucro, transferir um pouco para elas. Ainda não é fácil, por isso, nesta altura, temos estado a conseguir alimentar, sim, o atletismo, nesta vertente que eu fiz referência, mas as modalidades coletivas ainda é um pouco difícil. Basquetebol feminino não, definitivamente. Então, isso é uma luta, porque eu, quando passo pelas ruas e cruzo com as ex-atletas do feminino, esta é uma luta. Nós gostaríamos que o basquetebol feminino voltasse já, mas não é bom que volte para sofrer, não é? Não é bom que volte para não ter mínimas condições. E para não ganhar títulos. Bom, eles até podiam entrar nas não nucleares. Não nucleares não se exige título. Mas, entretanto, a ideia é, nesta altura, nós não temos condições para transportar para os jogos, a própria logística completa, porque depois, quando entram, começam a jogar muito, começam a ganhar, já têm que ir para os nacionais, têm que ir para os jogos internacionais, e se nós não tivermos condições, é pior, não é? Porque, olha, a equipa não conseguiu isto, a equipa não conseguiu aquilo, mas o futebol está, mas o futebol... E eu, se for justificar o que o futebol traz para o clube e que as outras modalidades trazem, não fica bem, não é? Então, é melhor, se calhar, irmos devagar. Mas a ideia é essa, conforme formos crescendo, pelo menos as Essa, modalidades que já tivemos cá voltarem. essa é uma resposta muito política. Significa, no próximo campeonato não há. No outro a seguir poderá haver. Sim, imagino que nós entramos no Mundial de Clubes, não é? E Sim, recebemos 50 milhões. se houver essa condição. Claro, podemos começar com formação. Podemos começar com formação. E trouxemos aqui já, começamos com formação, porque temos receitas, porque eu nessa altura, não consigo propor à Zona Angola a entrada de uma modalidade porque eles não vão aumentar o que têm. E que outro tipo de iniciativas podem ser feitas para ir buscar receitas? Eu lembro-me que na altura, aqui há 4 anos, falávamos de um oceanário, por exemplo, Sim. falávamos de uma casa de Sim, apostas. nós temos bastantes iniciativas, temos as próprias casas Petro, portanto, por via das lojas Petro, o merchandising, o não merchandising, portanto, do dia a dia, a réplica apenas, mas é um merchandising, portanto, mais na perspectiva de crescimento, que varia, ou pelo género, ou pelo período da época do ano, etc. E aí, no merchandising, nós nos últimos tempos temos estado a crescer bastante. Na última época, particularmente, nós tivemos níveis, vamos ver agora no fecho das contas, mas os níveis foram muito altos. E já vimos que é um lado que temos que explorar muito, o próprio digital. Como disse, a base de dados, nós com a base de dados, portanto, teremos um grande ativo que vamos poder negociar com os parceiros. Porque até hoje, nós temos muita gente a consumir nos supermercados, a consumir
noutras áreas, por exemplo, seguro, portanto, e noutras, na banca e etc. O que são do Barcelona, Petro. sim, sim, São do Petro. Barcelona tem leite Barcelona e tem arroz Claro. Barcelona, não é? Mas que Marca são própria. Petro. E nós hoje não conseguimos chegar, por exemplo, ao Jumbo e dizer, epá, você este mês o Petro comprou aqui X milhões. Não conseguimos, mas comprou, o Petro comprou. Não conseguimos dizer isso ao Jumbo, não conseguimos dizer isso aos outros supermercados. O que nós estamos a preparar é para conseguirmos dizer isso a eles. Olha, está a ver aqui esse mês? É isso que você vendeu ao Petro. Como é que está ao nível dos sócios? Sócios ativos, pagantes? Sócios ativos. Sócios, nesta altura, também tenho que dizer que há muita melhoria. Portanto, já sentimos que os sócios pagam mais as suas cotas, porque também nós fizemos um ajuste estatutário. Nós hoje, em termos estatutários, por exemplo, só vão votar os sócios que têm cotas, mas que já têm filiação há mais de um ano. Quem não tem filiação há mais de um ano não vota. Porquê? Porque fazia-se aquilo de... Quer dizer, Fazer apareciam a sócios sócios para aparecer. só para votar, depois desaparece. Isso aqui acabou. Por isso é que aqui é tranquilo. Aqui os sócios que vão votar são sócios que já existem há um ano. Quem não está há um ano não tem hipótese. Vai ficar a assistir, espera um ano, depois é que vai votar. Então, isso fez também com que os sócios fossem regulares no pagamento das suas cotas. Né? Porque há outros benefícios que os sócios têm ultimamente e fazem com que eles Mas paguem. quantos sócios existem hoje? É assim, na base de dados, perdão, na base de dados são os adeptos, né? Temos uma base de dados de adeptos e já estamos com mais de 100 mil, não é? Mas em termos de sócio, o que nós tínhamos no registro na altura, e estamos a fazer revisão, porque a base de dados está a ser revista, portanto, os efetivos com cartão e etc., que estava na base de dados era acima de 30 mil. Mas isso depois com revisão, temos que ver ali alguns dados, eventualmente, porque não estávamos numa base de dados sustentável, esse número podia ser um pouco mais baixo. E a figura de sócios correspondentes para quem está fora? Agora é pacífico, porque nós agora não temos mais dificuldades da transação monetária, as pessoas podem pagar a partir do sítio onde estão e etc. Nós hoje estamos a tratar cartões, portanto, em tempo real. As pessoas com uma ligação conseguem ter o cartão em tempo real. Portanto, não há problema nenhum. Via WhatsApp faz tudo e as pessoas recebem o cartão. A nível de Luanda, numa parceria com os motoqueiros, eles levam a pessoa e etc. E fora de Luanda é que temos trabalhado com as nossas casas Petro. Também estamos a lutar aqui na aproximação portanto, dos sócios e dos adeptos no sistema da bilhética, né? Utilizando mais as lojas da Sonangola. E criando outros pacotes que eu já vi, Sim, não é? sim. Bilhete de família, Sim. essas coisas. Estamos a entrar aqui esses em pacotes. áreas que, portanto, vão, de certa forma, a melhorar bastante aquilo que nós temos estado a fazer hoje. Mas o projeto de autonomia financeira tem tantas iniciativas que, a partir portanto, deste mandato, o que vamos esperar é colher frutos dessas iniciativas, particularmente a partir da base de dados e os conteúdos digitais que vão sendo produzidos. E em termos daquilo que foi a constituição da equipa agora para este mandato, tive dificuldade em arranjar pessoas. Há muitas pessoas disponíveis para trabalhar no Petro, ou seja, aqueles que se identificam com o clube têm essa disponibilidade. Existe essa disponibilidade ou não? Então, aqui um dos critérios portanto, que foi definido é que a pessoa tem que estar disponível para estar aqui em full time. Só por isso é que aqueles que estão na lista são os que estão em condições de estar em full time. Quem não está em condições de estar full time, não é possível, porque isto aqui, com amadorismo, não se chega lá. Se é preciso estar, viver... São remunerados. Sim, são remunerados. São remunerados porque não podem fazer mais nada. Exatamente. Não podem fazer mais nada, têm que estar aqui e ponto final. E porque só assim é que nós conseguimos alcançar os índices que nós temos hoje. É o facto de conseguirmos ter aqui as pessoas, portanto, em full time. Entretanto, também tivemos em conta o género, porque é preciso ter o género. Portanto, primeiro, full time, mas é preciso ter o género, é preciso misturar um bocadito. Depois, as especialidades, não é? Ter de outra especialidade, diversificar um bocado para depois, na hora do debate, não estarmos todos ao mesmo nível, todo economista. Ou seja, não sei não há dificuldade em ter capital humano para Claro que há, claro que há. Nós estamos, mas assim, ainda assim, nós estamos nessa altura, temos estado a recrutar bastante profissionais, nós estamos da área específica para o clube. Sim, claro. Sim, porque o mercado, aliás, o clube sentia essa necessidade. E havia especialidades, havia áreas que nós não tínhamos mesmo e tivemos de trazer para aqui hoje.
Hoje, por exemplo, a nossa área de marketing está Sim. muito profissionalismo, a equipe, tanto a própria equipa de futebol também muito profissionalizada. Por isso, no futebol, no marketing, o basquete aguentamos bem com o professor Anselmo, felizmente esse não tem muitos problemas, continua a estar atualizado, não tem assim muitos problemas. O handball feminino temos alguns problemas, metemos lá agora a Filomena Trindade, vamos ver se damos algumas formações e etc, porque muita gente não entende, mas gerir é gerir. Gerir é tem que ter conhecimento de gestão. Não tenhamos ilusões, seja desporto, seja o que quer que seja. Portanto, tem que ter esse conhecimento. Vamos introduzir nela algumas componentes próprias de quem vai ser o gestor e construtor de equipa, gestor e construtor do plantel do handball. Mas noutros níveis estamos mais ou menos bem, porque o futebol, nós temos o nível até do analista de jogos, do analista de treinos e jogos e etc. Evoluímos bastante nesse aspecto. E então, para trazer quadros por aqui, nesta altura estamos a trazer bastantes quadros nas várias áreas, por exemplo, a nossa área de qualidade, saúde, segurança e ambiente está a ser nesta altura também bastante apetruchada, com quadros, com conhecimento, porque também temos que reconhecer que nós vemos esse clube surge numa situação em que a Sonangol mandava mais para aqui os residuais, né? Aqueles que lá não servem, então mandava-os para aqui. Então, se lá não serve, manda para aqui, era para matar, não é? Sim. Era para matar. Hoje a situação é inversa. Portanto, se alguém da Sonangol liga para mim e Não dizer... são todos quadros Sonangol, ou seja, o Petro Não, pode contratar no mercado. Não estamos a contratar. Aqui, Sonangol deve ter 5. Sonangol deve ter 5. Os outros são do mercado. E outra questão, e agora que já estamos a chegar ao final, tem a ver com esta sede. Sabe que eu joguei aqui ainda no tempo do Benfica do Luanda, em 73, aqui handball, dei aqui os primeiros passos. Não sabia. Quando é que temos uma sede nova? Como é que, Pois, quer dizer, estas taças estão aqui que nós vemos, Vamos estão ter. acumuladas, não há uma sala de troféu, É. e isso também é uma coisa importante para o... Estamos com a Sonangol, como disse, que cuida das grandes infraestruturas e está na forja ajustamentos, portanto, para nós termos uma sede condigna, melhor. Mas há projetos? Justamente Esta sede mesmo também vai ser E será remodelada. aqui a futura sede do Petro, é isso? É sim, vamos ver. Mas esta sede será remodelada, poderá ser aqui, Poderá ser neste espaço. Poderá ser nesse espaço, poderá não ser, mas a ideia é dar um toque nesta sede. É assim, também com tudo que vamos conseguindo agora, com a CAFA, a remunerar mais e etc, etc. Mas não acha que é uma pena estas taças estarem assim Pois, acumuladas? e estou à procura da taça da Angola do Budunha, não Como é que aparece? ter estas taças acumuladas, não haver, por exemplo, quando vai a um clube, Pois. e certamente visita, não é? Sim, Tem aquelas salas tem de espaço, troféu, sim. e tem alguém a Está explicar tudo, os troféus. sim. essas Nós coisas. temos tudo idealizado, portanto, é verdade que tem que ser feito dentro daquilo que são os padrões que nós dependemos um pouco da Sonangol nas grandes infraestruturas, mas temos tudo idealizado e também temos, por acaso, com a Sonangol, portanto, as coisas mais ou menos alinhavadas e nessa altura está um trabalho em curso do Ministério do Laboratório de Engenharia de Angola, que está a fazer um estudo a nosso pedido para ver como é que está o edifício e depois disso, quando recebemos o relatório, vamos ver a forma de intervir no mesmo. Por isso, se é para manter como está ou se é para fazer um ajustamento. Uma última questão mesmo, agora para terminar. Está a iniciar este processo de candidatura. Em princípio, haverá apenas uma candidatura, o que significa que vai renovar o mandato. É o último ou não? Então, eu já tinha abordado isso, acho que antes do mandato anterior, que a ideia era não continuar. Mas eu, enquanto não estou reformado da Sonangol, tenho dependência da Sonangol, não é? Por isso, portanto, posso até me reformar por tempo de serviço, mas ainda não por idade, ainda não, limite de idade, ainda não. E como sou ainda funcionário da Sonangol, tenho essa dependência, não é? Que eles, quando acham que eu tenho que continuar, eu continuo. Não posso desobedecer, portanto, a orientação de continuar. Agora mesmo aconteceu uma situação em que o nosso mandato só termina em julho, mas o Ministério fez sair um comunicado e se fosse em julho eu tinha maior facilidade de decidir. Porquê? Porque em julho já tinham terminado as competições todas, não é? Agora, nessa altura, é um bocado complicado deixar as equipas a meio, portanto, o futebol a meio, o basquete a meio,
é um bocado complicado. Então, Mas fica a ideia que gosta de ser presidente do Petro, como é que quer dizer? não, Que não é uma missão. não fica a ideia que eu sou Ou seja, adepto a do ideia é que Petro, não é né? uma missão, não é assim aquela missão Não, pesada. não é. É o que eu gosto. Eu sou do Petro. Por ser do Petro fica fácil. Aliás, eu apareço aqui enquanto sócio, né? Eu sou cooptado nas assembleias. Então, eu gosto do Petro e faço isso. Por isso é que, se calhar, também os resultados, apesar de ser a longo prazo, os resultados estão a aparecer. Porque quando eu faço o trabalho, faço também pensando em mim como adepto, não é? Não é nada forçado, não é... Aliás, eu quando estava na Sonangol, lembro-me, havia jogos às quartas que eu abandonava, ou, portanto, ainda jogávamos na Cidadela, abandonava o serviço para ir ao jogo. Depois do jogo voltava para o serviço. Eu gosto do Petro, gosto portanto, do desporto e adoro, não é? E estar aqui para mim é como estar a fazer contabilidade, não é? Portanto, é Ou coisa seja, que eu só gosto. sai se o empurrarem, não é? Não, eu tenho que sair por causa da idade, né? Porque eu também tenho que fazer outras coisas, tenho que sair fazer outras coisas. A partir de uma altura em que a idade já não permite, tenho que fazer outras coisas. Tenho vida privada também para cuidar, obviamente que tenho profissionais à altura para responder, mas é assim, chega uma altura que também já não temos mais ideias e então temos que deixar para os que têm ideias para dar sequência, porque isto depois já atinge o limite, já não dá mais, né? E é como tudo, porque um dia chega e pá, Sim. já não podes Mas mais. ainda não está nessa fase. Bom, ainda consigo até 2028. Chegamos então ao final desta grande entrevista. Ficam aqui algumas promessas. Uma delas é que será este mandato, que o Petro será campeão africano de futebol. Outra é que a SAD vai abrir. E depois, daqui a 4 anos, cá estaremos para conferir todas as outras. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, senhor.